Ctrl S pessoal, tudo bem? Pedro aqui mais uma vez. E hoje eu trago para vocês a nossa estrutura do switch na linguagem C. O switch, gente, é o que a gente chama de estrutura de seleção, tá? A gente vai ter basicamente o funcionamento de um if-else, só que numa estrutura diferente, que vai ser mais parecida com um menu, onde a gente vai estar olhando uma variável e a gente vai ter várias opções de acordo com o conteúdo dessa variável aí. Nesse vídeo eu trago para vocês só um exemplo genérico do funcionamento do switch, tá? Mas tem exercícios lá no GitHub para vocês desenvolverem, colocando algo mais prático dentro dessa estrutura aí para vocês entenderem como é que funciona, tá bom? Peço para vocês se inscreverem nesse canal, deixar seu like aí humildemente e espero ser útil para vocês o conteúdo que eu estou trazendo hoje, tá bom? Então bora pro vídeo. Bom, cá estamos, né, com o online CPP aberto, o link está aí na descrição para vocês acessarem, tá? Ou então a gente vai falar hoje sobre a estrutura de seleção, né, que é o nosso querido switch. Bom, como é que o switch funciona? Primeiro, a gente vai começar declarando um inteiro, né? Vamos escolher aqui escolha, né, que vai selecionar ali, vai representar a escolha que a gente vai fazer dentro do menu que a gente vai criar, tá? Passando para baixo, eu vou colocar aqui o seguinte. Bom, colocando uma mensagenzinha na tela, né? Vou escrever só algo bem genérico mesmo. Vou colocar aqui menu, escolha um número de 1 a 7, por exemplo. Algo bem simplesinho mesmo, tá? E aí eu vou fazer um scanfzinho aqui para colocar esse inteiro que eu vou estar lendo, né, dentro da minha variável escolha, que eu defini ali, que vai ser responsável por receber o valor que eu vou colocar dentro disso e avaliar ele dentro do meu switch. E vamos ver o que vai acontecer. Primeiramente, eu vou colocar aqui switch, que é a palavra-chave, né? Abro parênteses e dentro do parênteses eu vou colocar a minha variável que vai ser responsável por dizer qual opção eu estou colocando lá dentro da minha estrutura do switch, né? Bom, se a gente voltar lá para Portugal, né, do português estruturado, a gente tem essa estrutura dada como escolha caso, sendo o switch dado como escolha e caso, né, para as opções que são colocadas aqui dentro do programa. Aqui a gente tem algo bem parecido no case, né? Bom, eu vou colocar lá um número de 1 a 7, né? Então, case 1, vou colocar uma mensagenzinha na tela. E vou escrever o seguinte: opção 1 escolhida. Beleza, né? Agora eu posso aqui criar um case 2, por exemplo, né? printf opção 2 escolhida. Colocando assim, né, eu acho que você já deve ter uma ideia, se vocês já viram a estrutura, de que tem alguma coisa errada, né? E realmente tem alguma coisa errada. Por quê? Vamos só colocar mais uma aqui, só para exemplificar o que está acontecendo de errado nessa estrutura até o momento, tá? Opção 3 escolhida. Bom, vamos fazer uma execuçãozinha aqui, certo? Executa. E aí a gente vai ter o seguinte, né? Escolha o número de 1 a 7, eu vou escolher o número 1. Escolher o número 1, ele fala opção 1 escolhida, opção 2 escolhida e opção 3 escolhida. Por que que isso está acontecendo? Deixa eu só mudar aqui a configuração, né? Colocar um /n para ficar bonitinho. Por que que isso aqui está acontecendo, né? Sendo que eu escolhi uma opção só. Bom, como você tem essa estrutura aqui, você vai entrar com o número que você quer, com a opção que você quer, e aí o seu switch ele vai procurar. Se eu entrar aqui como 2, por exemplo, ele vai imprimir o 2 e o 3. Mas por que que isso acontece? Bom, ele vai entrar no switch e aí ele vai fazer a seguinte avaliação, né? Tem aqui o case 2. E aí ele avalia o case 2 e ele executa a linha de código que está expressa aqui. Só que ele simplesmente continua executando tudo que está embaixo, como se fosse uma estrutura sequencial mesmo, né?
E aí ele vai executar o 3. Vocês podem ver que quando eu coloquei a opção 1, ele funcionou colocando as 3 opções, imprimindo as 3 opções, né, como escolhidas. Se eu coloco o 2, ele imprime a opção 2 e a opção 3, né? Então sempre vai ser da opção que você colocou para baixo. Como é que a gente resolve esse problema? Embaixo de cada um desses carinhas aqui, a gente vai colocar um break, que vai ser responsável por falar assim, olha, executou as linhas desse case aí bonitinho, você quebra, tá? Você não precisa executar o resto das instruções não. Só quebra e continua a execução fora da minha estrutura, que aqui no caso é o switch, tá bom? Esse break ele também vai ser útil em algumas situações dentro dos laços de repetição, que a gente vai ver mais para frente, né? Então vocês vão se familiarizar um pouco mais com esse break aqui ao longo do tempo. Vamos fazer uma execução aqui de novo, para a gente ver como é que está funcionando, né? Bom, vamos testar o 1 já direto, né? Lembre-se que na passada, sem colocar o break lá, ele executou 1, 2 e 3, mesmo eu tendo colocado só o número 1 para ser executado. Agora, opção 1 escolhida, né? Agora está funcionando do jeito que a gente quer, por conta deste carinha aqui, né? A mesma coisa vai funcionar se eu colocar a opção 2, aí se eu colocar também a opção 3, vai funcionar como a gente espera que funcione, certo? Vou só completar os casos aqui e a gente continua com o cortezinho no vídeo, tá bom? Bom, temos aqui as 7 opçõezinhas, né, colocadas dentro da nossa estrutura. Agora a gente vai lembrar um pouquinho lá do if else que a gente viu no vídeo passado, né? Porque assim, se você olhar bem, por exemplo, a gente está perguntando assim, ó, if escolha igual a 1, faça tal coisa. Isso aqui nada mais é do que um if else num formato diferente, né? A gente está trabalhando com uma estrutura de menu, né? Estrutura de seleção, como a gente disse anteriormente, que é a nomenclatura formal disso aqui, né? Então, sempre quando a gente tem um if else, normalmente, não é todo caso, obviamente, a gente tem um else lá no finalzinho, né, sem nenhuma condição específica. E esse else ele fala assim, olha, se você não executou nenhum desses trechos de código acima de mim, executa isso aqui, independentemente de qual informação está dentro da sua variável. Aqui a gente tem o seguinte, que é o default. O default ele vai ser responsável por fazer o trabalho desse else, né? Então eu vou colocar aqui printf e vou colocar opção inválida, né? Porque, por exemplo, eu estou pedindo ali um número entre 1 e 7, né? Se o cara me entra com a opção 8, eu não tenho como atender ele, certo? Então eu vou falar assim, olha, opção inválida. Esse número não existe dentro desse menu. Então eu não tenho nenhuma ação para executar aqui dentro, tá? Então vocês vão ver aqui como é que funciona. Se eu colocar qualquer uma dessas opções, né, de 1 até 7, ele vai imprimir essa mesma bagacinha aqui, né, que nem vocês já viram anteriormente. Agora, se eu colocar um número 8 aqui, né, opção inválida. O default, ele serve para isso, gente. O default é a opção padrão, tá? A tradução de default é padrão, para caso eu tenha alguma informação colocada dentro do meu switch que eu não tenha uma opção de saída, né? Eu coloquei o 8, eu tenho opções de 1 a 7, então isso não vai entrar em nenhuma ação que seja executada pelo meu trecho de código. Por isso que eu tenho aqui dado como opção inválida, e essa opção é dada pelo default, que ele vai entrar sempre quando você colocar alguma coisa dentro da variável escolha que não esteja expressa em nenhum desses casos aqui, tá bom? Mas além disso, tem uma variação que não é todo mundo que ensina isso, inclusive isso eu não aprendi na faculdade, que normalmente você aprende que o switch ele só funciona com números inteiros, só que não é bem assim, tá? A gente também pode trabalhar no switch utilizando caracteres. Então, se eu colocar aqui um char, né, e fazer a leitura de 1%C e colocar aqui de A até A, B, C, D, E, F, G, né? Eu tenho opções aqui.
A única coisa que vai mudar um pouquinho é que em vez de eu colocar única e exclusivamente, simplesinho assim, o A, né, o meu caractere, eu preciso colocar aspas simples, tá? Para especificar que eu estou falando do conteúdo de uma string, tá? Se eu colocar só o A ali, não vai dar certo, tá? Vai dar problema. Então vamos colocar aqui e executar para vocês verem que funciona do mesmo jeito, tá bom? Alterações feitas, vamos fazer o teste para ver se funciona realmente. Escolha uma letra de A a G. Vou colocar aqui a letra B. Opção B escolhida, né? Vocês podem ver que funciona do mesmo jeito. Eu tenho o break aqui, então ele vai pular, né? Para quando eu tenho outras opções aqui e que essas outras opções não sejam executadas a partir da opção que eu quero que seja executada. E se eu colocar aqui uma letra que não esteja nessas opções, ele vai para o default e vai me falar que essa opção é inválida, certo? O funcionamento é igual. Um ponto bem importante a se destacar, gente, é o seguinte: dentro da programação, e isso acontece em muitas linguagens, você vai ter diferenciação de um caractere para o outro, tá? Então, se eu colocar aqui um A maiúsculo, né, e entrar com um A minúsculo ali, ele vai dar alguma coisa no default, né? Ele vai dar como opção inválida. Então prestem muita atenção quanto a isso aqui, tá? Letras maiúsculas se diferem de letras minúsculas quando a gente trata de programação, tá bom? Se você olhar aqui, você vai ver que a gente tem uma estrutura condicional colocada em forma de menu, né? Então, se escolha tem o resultado A, tem o conteúdo A, então imprima a opção A escolhida, né? Aí você breca e pula para a próxima linha de código depois do switch, tá? Não é exatamente assim, claro, né? Porque são duas estruturas diferentes, mas para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem como é que o switch funciona, é mais ou menos dessa forma. Vai ter situações em que é mais favorável você fazer essa estrutura aqui, e vai ter situações em que é mais favorável você abordar com if else. Aí vai depender do problema que você for colocar para trabalhar. Lá no GitHub eu vou deixar para vocês as duas versões, tá? Tanto com inteiros quanto com caracteres, para que vocês possam analisar separadamente. Os dois códigos vão estar lá, podem ficar tranquilos quanto a isso. Também vou deixar lá no GitHub uma lista de exercícios para vocês, assim como eu deixei do if else, tá? E também podem ficar tranquilos que tem a solução lá de cada um dos exercícios, tá? Vai estar tudo lá organizadinho para vocês em pastas. No mais, por enquanto é isso, tá? Eu agradeço a sua atenção até o momento, espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham entendido. Peço novamente para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Um abraço, fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.